Como ser gentil com seus processos te favorece, e o tema que vai conduzir a nossa live de hoje é o tema aceitação. E se você está chegando hoje, seja bem-vindo. Quero me apresentar, eu sou Brad Silva, eu sou psicoterapeuta, instrutora de yoga e de meditação mindfulness. Eu estou caminhando com vocês nessa semana inteira para que a gente traga assuntos do mindfulness e vocês comecem a perceber também que mindfulness não é só meditar e fechar os olhos, mas é um processo que acontece muito mais de olhos abertos do que propriamente de olhos fechados. Nós já passamos por 3 temas, um deles foi contato com o momento presente. Ontem nós falamos sobre o eu observador, e quem estava na live aqui de ontem teve insights, acredito que muito positivos, e na live de hoje a gente vai falar sobre o tema aceitação. E esse é um tema que é bem controverso, porque a gente tem uma tradução de aceitação. Não é uma palavra isolada em que a gente não tem um significado. Ontem a gente falou de como os significados chegam pra gente, né? Ontem não, na primeira live, como os significados eles marcam a gente. E a aceitação é um tema que a gente sabe o que significa, né? Que a gente acha que sabe, tem uma tradução literal para isso. E eu quero te dizer, elimina todos esses pensamentos que você tem de aceitação. Aceitação não é ressignificação, aceitação não é inatividade, aceitação não é ficar parado esperando as coisas acontecerem ou ver a vida passando. Aceitação não é nada disso, e a gente vai desmistificar tudo isso que você tem pensado sobre aceitação. E o tema que eu trago de aceitação é dentro da perspectiva do mindfulness e baseado também na terapia de aceitação e compromisso. E quando eu falo de aceitação, a gente precisa dar um passo atrás. A gente não fala simplesmente de aceitação. Antes que a gente fale disso, a gente precisa falar do outro lado da moeda. E o outro lado da moeda é a esquiva experiencial. O que é isso? Eu vou explicar o que acontece no mundo externo e o que acontece no mundo interno. Por exemplo, um exemplo que é muito bacana. Quando você está, por exemplo, cozinhando ou caminhando, você está caminhando e tem um espinho, você pisa no espinho. A sua primeira intenção de quando você fura o pé é rapidamente tirar o seu pé. Quando você está cozinhando, de repente você se queima, a sua primeira intenção é rapidamente tirar a mão. Porque você sabe que aquela experiência é dolorosa e que você não precisa ficar ali segurando uma panela quente e se queimando. Não, a intenção não é ser sadomasoquista. Mas quando você tem essa experiência, você provavelmente, primeiro, você teve a primeira experiência, você se queimou. Nas próximas experiências, você vai evitar, porque você sabe que o calor da panela, do fogo, ele pode te queimar, isso vai te machucar, e, enfim, causar desconfortos. Então, essas experiências prévias do que acontece fora, elas são muito positivas. Se você já furou o pé em um espinho, por exemplo, você não vai mais caminhar descalço num lugar que tem espinhos, porque a sua experiência prévia já te diz que aquilo machuca. Porque crianças, quando de repente fazem uma coisa e se machucam, elas não fazem de novo? Porque aquela experiência prévia ensina a não repetir. Criança, necessariamente, às vezes ela pode repetir, mas depois que a gente tem experiências concretas de que as experiências nos foram desafiadoras, provavelmente a gente vai evitar. Então, nós não vamos em direção ao fogo porque a gente sabe que se queima. Nós não vamos fazer determinados movimentos porque a gente sabe que aquilo pode nos lesionar. E enquanto isso está fora, está no mundo externo, isso está tudo bem e isso funciona. Então, essas experiências prévias no mundo externo, elas fazem total sentido e elas funcionam, e isso faz com que a gente se esquive de experiências onde a gente poderia estar arriscando a nossa vida. Ok? Caminhando comigo até aqui? Só que nós queremos fazer esse mesmo movimento com as nossas emoções internas. Por exemplo,
Se você vive uma situação desafiadora com alguém, por exemplo, você perdeu a confiança em uma determinada pessoa, provavelmente a sua experiência é de não querer mais confiar. Se você foi desiludido amorosamente, você sofreu uma desilusão amorosa, provavelmente você se abrir para uma experiência amorosa, ela vai ser muito mais difícil, dolorosa, porque a sua experiência anterior foi uma experiência ruim. Só que quando a gente começa a evitar essas experiências na vida real, essas experiências internas, a nossa vida não começa a ser como na experiência externa. Começa a ficar um pouco confuso, porque a gente começa a deixar de se relacionar ou de viver coisas que poderiam ser importantes com medo de sentir aquilo que nos foi desconfortável. E com esse medo de sentir essas emoções que nos foram desconfortáveis, a gente se fecha. Quero fazer uma pergunta para vocês, para a gente fazer analogias. Eu gosto de trazer analogias para o conteúdo ficar mais fácil do entendimento. Você tem um quarto da bagunça em casa? Agora eu quero que vocês me respondam. Você tem quarto da bagunça em casa? Provavelmente você tem. Se você não tem, você conhece alguém que tem. Mas a maioria das pessoas acham até essencial ter um quarto da bagunça em casa. Sim, sim, não, não. Ótimo. Mas todo mundo sabe o que é um quarto da bagunça. O quarto da bagunça é aquele lugar em que a gente geralmente coloca as coisas que a gente não quer que os outros vejam. Por exemplo, vai chegar uma visita na sua casa. Uma forma de arrumar a casa rapidamente é colocar tudo dentro do quarto da bagunça. Vai botando a bagunça toda lá, toda. Eu não, mas já tive, inclusive tem me causado muito incômodo. Então vamos falar desse quarto da bagunça. Então a gente vai atulhando coisas dentro desse quarto. Vai colocando todas as coisas que a gente não quer que o outro veja. E a gente vai entulhando. De fato, tem quarto da bagunça que a pessoa nem consegue entrar, de tanta bagunça que é. Então, você vai jogando, colocando nesse lugar, nesse quarto da bagunça, todas as coisas que geralmente você não usa tanto, as coisas que você às vezes nem vai usar, mas está lá atulhada. Coisas que são desnecessárias. Você vai deixando nesse quarto da bagunça. Porque eu me sinto como se tivesse assim também, bagunçado. Vamos chegar nisso aí. Então, esse quarto da bagunça, você coloca todas as coisas lá, você fecha a porta, a sua casa aparentemente parece estar organizada. A sua casa aparentemente parece estar limpa. Aparentemente parece que está tudo dentro do controle. Só que chega um momento que você acaba não acessando mais esse quarto como você acessava antes, porque ele virou realmente um quarto da bagunça, um quarto de entulhar coisas. E esse quarto fica lá. Num tempo, esse quarto começa a trazer odores. E se você bem pensar comigo, odores não tem parede, não tem porta que sustente odores. Então esses odores eles começam a se espalhar pela casa. Então a sala já não está mais tão cheirosa assim, a cozinha já não está mais tão cheirosa assim, o seu quarto que você dorme não está tão cheiroso assim. E se você olhar bem à sua volta, o cheiro impregna a casa. Mas quando você percebe, o cheiro está vindo do quarto da bagunça. Só que, às vezes por causa do tempo, às vezes por causa da sua rotina, às vezes por causa de trabalho, de filhos, de marido, de esposa, você vai deixando para lá esse quarto da bagunça. Você acaba não querendo limpar ele logo. E você faz o quê? Você começa a camuflar a sua casa usando essências, usando spray com cheirinho, usando essências, incenso. Você vai começando a camuflar. Aqui é pra gente imaginar a situação. O quarto da bagunça tá tão cheio que começou a odores ir para casa. A casa começou a ficar fedorenta por causa desse quarto da bagunça que você nunca tem tempo de arrumar. E a vida vai passando e você começa até a se acostumar com o odor da sua casa. Mas vai ter um momento em que isso começa a ser realmente muito desconfortável. Muito desconfortável.
E vai ter uma hora que você precisa entrar nesse quarto da bagunça para tentar organizá-lo, para tentar resolver aquela confusão que está ali dentro. E a analogia que eu quero fazer é a seguinte: esse quarto da bagunça, esse cômodo da bagunça, pode ser também alguns dos seus cômodos internos, que eles estão cheios de poeira, que eles estão cheios de emoções, que eles estão cheios de pensamentos que não foram resolvidos, que eles estão cheios de memórias que te traumatizam, que eles estão cheios de situações que você deixou para lá e não resolveu. Em algum lugar em você, você começou a acumular essas emoções. Em algum lugar em você, você começou a acumular tudo isso que poderia ter se resolvido em algum momento e não foi resolvido. E isso começa a se acumular em você. Essas emoções começam a transparecer e é como se você não tivesse mais controle desse quarto da bagunça. Porque ele já está tão cheio que vai repercutindo por todo o seu corpo. Então você começa às vezes a ficar muito mais estressado que antes. Você às vezes começa a estar muito mais triste que antes. Você começa às vezes a sentir ou demonstrar emoções que não eram próprias suas. Porque esses cômodos seus, eles estão repletos de arquivos, de sujeiras internas, mentais e que foram se acumulando e se acumulando. E nós simplesmente a gente não resolve isso como se fosse no nosso quarto da bagunça físico real, tirando essas coisas e jogando fora. Primeiro nós precisamos olhar para esses cômodos. E quando a gente olha para esses cômodos, a gente vai puxar essas gavetas e a gente vai começar a revirar gavetas. E quando a gente começa a revirar gavetas, é muito doloroso às vezes, porque são situações que a gente não quer mexer, são situações que a gente não quer tocar, mas que a gente precisa, que para limpar essa casa interna, a gente precisa fazer uma faxina. E essa faxina só pode acontecer quando você se predispor a estar aberto para isso. E essa analogia é para te dizer exatamente isso. Que o processo de aceitação não é um processo onde a gente simplesmente está inerte no nosso processo. Um processo onde a gente simplesmente está parado e alheio a tudo que está acontecendo. A aceitação que eu trago aqui é uma aceitação de abertura. É como se fosse um convite a uma faxina interna, onde a gente precisa olhar para esses cômodos e começar a limpá-los. Mas não como os cômodos da nossa casa, em que a gente realmente vai pegar um pano e passar pano no chão. Pode ser mais ou menos representativa assim. Só que essa faxina interna, ela precisa ser acolhida primeiro. A gente precisa de abertura para depois começar a acolher essas experiências que não são desafiadoras. E essas faxinas internas, esse processo de olhar para esses incômodos, é o processo que a meditação te conduz. É o processo onde o mindfulness te conduz a olhar a esses incômodos, a observar que esses incômodos podem ser resolvidos. Tem, às vezes, muitas questões com pessoas que você acha que está tudo resolvido, mas de repente você olha aquela pessoa e fala: meu Deus, tomara que aquela pessoa não me veja aqui, porque eu não quero nem olhar para a cara dela. Porque ainda tem questões que precisam ser resolvidas. E a gente vai deixando para lá, vai arrastando. Em vez da gente tentar se livrar de pesos emocionais, a gente carrega cada vez mais pesos emocionais. Então a gente vai... É como se o nosso quarto da bagunça interna, ele fosse ficando ainda cada vez maior do que a nossa própria casa inteira. O quarto da casa, ele vai adentrando os outros espaços, mesmo que você não queira. Porque se a gente parar para pensar no quarto da bagunça que tem fedor e adentra na casa e a gente não controla, essas nossas bagunças internas também elas começam a adentrar os outros espaços que estavam vazios. E ao invés da gente começar a melhorar, a gente começa a piorar, porque a gente só está juntando as nossas tralhas internas, aquilo que não nos ajuda em nada. Eu queria aproveitar essa deixa para convidar vocês a pegarem papel e caneta. Peguem sinceramente, eu quero que realmente vocês façam esse exercício junto comigo. Peguem papel e caneta e me digam aqui, ok, pegado. Ou então um desenho de uma caneta, um de um papel, não sei. Precisa ser papel e caneta, não pode anotar no telefone, no computador,
precisa ser no papel. Eu quero aproveitar essa deixa desse exemplo dos cômodos que estão sujos para a gente fazer esse exercício agora. Eu quero que um dos lados desta folha você escreva as suas qualidades. Eu quero que você escreva qualidades suas internas, de você ser uma pessoa gentil, de você ser uma pessoa honesta, de você ser uma pessoa companheira, de você ser uma pessoa alta astral, brincalhona. Eu quero que você traga as suas qualidades. Porque geralmente quando a gente está em busca de novos movimentos, em busca de melhores respostas, a gente está querendo só falar das nossas negatividades. Só falar dos nossos pensamentos negativos, do que a gente sente de mais desconfortável. Aqui é o contrário, eu quero que você escreva suas qualidades. Todas elas. Quer dizer, não precisa ser todas porque a gente não vai ter tanto tempo. Mas escreve as suas qualidades melhores. Se é uma pessoa boa comunicativo, se você é bom de comunicação, se você é uma boa mãe, uma boa companheira, se você exerce muito bem seu trabalho, se você é uma pessoa exemplar, enfim, tô dando algumas ideias aqui. Vocês vão escrever o que vocês acham que é de vocês. Escrevam, escrevam. Deixa a sua mente agora livre para que esse exercício aconteça de uma forma bem plena. Escrevam livremente as qualidades que vocês têm, as coisas boas que vocês fazem, os movimentos de ajudar o outro, que também acabam te ajudando, os movimentos de cura. Deixa livre, deixa livre. Mesmo que você ache que ainda tem, que tá faltando, tudo bem. Depois a gente pode terminar, não tem problema. Mas só pra gente ter uma dinâmica um pouco mais fluida, né? Pronto, ótimo. Terminamos então de escrever as nossas qualidades nesse papel agora. Eu quero que você vire o lado e nesse lado agora que está em branco, eu quero que você escreva o que está sendo mais desafiador para você. Fez uma redação, né? Não tem problema, deixa. O que está sendo mais desafiador para você ultimamente? Você pode escrever as emoções desafiadoras que têm te invadido. Você pode escrever os pensamentos desafiadores que você tem pensado. Você pode escrever os sentimentos que têm surgido ultimamente que estão realmente mexendo com você. Então agora, nesse lado, você vai escrever, de repente, tudo aquilo que você não quer mais sentir. Tudo aquilo que você não quer mais pensar. Tudo aquilo que você quer abandonar. Você não quer mais sentir desconforto, essas emoções desafiadoras que te perseguem, você não quer mais sentir ansiedade, você não quer mais sentir tristeza. É tudo agora que você desaprova. Desaprova no sentido de que é muito desafiador para você. Então escreve essas emoções agora, desse lado. Escreve, se tiver com raiva, escreve que você não quer mais ter raiva, escreve que você não quer mais ter estresse, escreve que você não quer mais ter medo, não quer mais sentir todos esses desconfortos que têm surgido. Escreve agora com muita energia, sabe? Como se de fato você quisesse arrancar isso de você. Arranca. Agora é o momento onde a gente está arrancando esses sentimentos que a gente não quer. Esses sentimentos que estão aí guardados nesses cômodos das bagunças internas. Você não quer mais eles. Escreve, coloca a sua energia nisso. Terminando agora, pronto, a maioria terminou. Eu quero agora que você pegue esse papel que você acabou de escrever, todas essas emoções desafiadoras que você não quer sentir, esses pensamentos que você não quer sentir, olha bem para eles, olha bem para esse escrito agora que você fez, olha bem para eles, como se você estivesse realmente querendo se livrar de tudo isso. E eu quero que você amasse o seu papel. Amassa, tipo como se você quisesse se livrar de todas essas emoções desafiadoras. Amassa assim, ó. Amassa como se você estivesse realmente querendo se livrar, como se você estivesse com raiva. Amassa, você não quer sentir nada disso. Nada mais disso você quer sentir. Amassa.
Amassa mesmo assim, ó, com toda a sua força. Não rasga, só amassa. Amassa, amassa. Respira agora profundo. Faz uma respiração profunda, solta pela boca. Eu quero que você perceba agora. Se você notar esse papel que você acabou de amassar, se você observar todas as coisas que você amassou, que te são desafiadoras e que você tentou a qualquer custo se livrar, você também amassou o lado contrário, o lado das suas qualidades, o lado onde tem as coisas que você deseja ser, mostrar-se, todas as qualidades que às vezes você deixa passar batido, porque essas emoções desafiadoras, elas tomam tanto conta de você e tanto tempo da sua vida. Fala real pra mim aqui agora. Como foi a experiência de amassar esse papel e achar que estava se livrando de todas essas emoções desafiadoras? Que provável que você nem se ligou que as suas qualidades também estavam no papel. Que você, em essência, também estava no papel. Depois a gente se dá conta de que, caramba, é verdade. Não tem como você se livrar das suas emoções desafiadoras sem também não se livrar do que é bom. Se você bem pensar, geralmente as pessoas, quando tomam medicamento, por algum tempo, elas deixam de sentir certas emoções. Elas deixam de ter aquelas emoções que lhes foram desafiadoras. Mas também, se você perceber em certos relatos, elas também deixaram de sentir as que eram boas. Porque quando a gente desqualifica uma emoção e não quer sentir, a gente também está fechando a outra porta das emoções que a gente quer. Porque todas elas fazem parte do mesmo cômodo, só que nós estamos organizando elas de modos diferentes. As emoções que eu quero sentir, as emoções que eu não quero sentir. O processo dessa dinâmica é para que a gente perceba que não tem como a gente amassar só o que a gente não quer. Porque logo quando a gente amassa o que a gente não quer, a gente amassa também o que a gente quer. E a gente se fecha para tudo isso. A gente se fecha para a experiência. Quando você tem medo e você não quer sair, por exemplo, pessoas que têm medo de sair de casa porque tiveram alguma experiência desafiadoras, que se prendem numa vida dentro de casa, por exemplo, aqui falando, são pessoas que estão deixando de viver as coisas que querem, por medo de não sentir aquilo que está tão desconfortável dentro. E se você notar, a maioria das experiências, as pessoas estão deixando de ter a vida que querem por medo de sentir o que não querem. E isso não é contraditório, isso não é loucura. Isso é a forma que a gente vai organizando a nossa vida e a gente vai evitando ter experiências. Então, quando eu falei que eu tinha que falar de aceitação, mas antes de falar de aceitação, eu tinha que falar de esquiva, porque geralmente a gente está se esquivando de não sentir um desconforto, só que logo a gente deixa de sentir o que poderia ser confortável, o que poderia ser harmonioso. Se você sofre uma desilusão amorosa, se você sofre uma traição em uma relação, por exemplo, todas as outras que vêm à frente você também acha que vai te trair, você vive no medo, você vive no pensamento, você vive fixada em cenários de que pode acontecer isso, aquilo por causa das suas experiências desafiadoras. Por isso que nós precisamos começar a trabalhar abertura para o que nos é desafiador. Porque tudo que nos é desafiador começa a nos limitar a viver e ter uma vida que poderia ser muito valorosa. Por isso que eu também quis trazer essa dinâmica de hoje, porque essa é a melhor dinâmica para vocês entenderem a aceitação. E aceitação não é ficar parado e vendo a vida passar sem fazer nada. Não.
é a gente realmente se comprometer e começar a se abrir para as nossas experiências, mesmo elas sendo desconfortáveis. Não tem como se viver uma vida plena sem sentir o mínimo de desconforto. Boa pergunta. Então podemos sentir as emoções negativas até elas sumirem com a duração do tempo? Para falar a verdade, tanto as emoções negativas, o que a gente traz como emoções negativas e o que a gente traz como emoções positivas, elas não têm um tempo para durar. Por exemplo, você vai passar um ano sentindo emoções negativas? Não. Tudo é muito dinâmico e tudo faz parte do processo. A intenção é que quando essas emoções negativas surgirem, você possa dar espaço para observá-las. E quando a gente começa a dar espaço para observar essa dor, observar esse pensamento que te julga, a gente vai começar naturalmente a diluí-los. Porque não tem como não diluir algo que está sendo visto. O que não se dilui é aquilo que a gente esconde, é aquilo que a gente tenta fugir, é aquilo que a gente tenta abafar. Isso não se dilui, isso só cresce. Isso só cresce. Mas quando a gente dá abertura e olha, se transforma. O medo, por exemplo. O medo amedronta pessoas que têm medo de altura. São pessoas que naturalmente não vão estar na altura. Então são pessoas que evitam fazer, por exemplo, certas atividades. E aquele medo vai conduzindo a vida da pessoa. Ao nível que o medo conduz a vida da pessoa, a pessoa se limita a ter experiências. Experiências que poderiam ser muito agradáveis. Por exemplo, viajar de avião. Não vai porque tem medo de altura. Por que a gente precisa olhar para esse medo? Porque quando a gente olha para esse medo e dá abertura para ele, esse medo se dilui. E eu não estou dizendo que a pessoa vai perder o medo ou a emoção negativa vai sumir. Não, a emoção vai estar lá, o medo vai estar lá, mas a pessoa não se limita. E o processo da aceitação que eu trago como abertura é justamente que quando a gente olha para a experiência sendo a experiência, a gente não vai colocar nada além do que já existe. A gente não vai acrescentar um medo que não existe. Porque o medo é uma criação da nossa mente, então a gente está fixo no pensamento. A gente quer olhar a realidade. E o mindfulness é esse estado de consciência para olhar a vida acontecendo, olhar as emoções acontecendo. Eu não estou dizendo que a gente vai estar mentindo e fingindo que... Não, a gente está realmente querendo olhar. Por exemplo, você sente uma crise de pânico. Uma crise de pânico, ela começa a surgir com alguns sintomas. Por exemplo, ataque cardíaco, por exemplo, palpitações, por exemplo, formigamento, sudorese, sensação de desmaio. Mas se você está ali presente e você tem a consciência de que aquilo não vai te matar, porque um ataque de pânico ele não te mata, mas te traz essa sensação de que você vai morrer. Se você não compra esse pensamento de morte, se você não compra tantos outros pensamentos que surgem, você vai estar numa crise e de alguma maneira você vai conseguir ir diminuindo a crise. E de alguma maneira você vai conseguindo sair da crise estando presente. Mas você só consegue fazer isso quando tem um processo de abertura para aquela experiência que é desafiadora. Um processo de abertura para aquela experiência que surge e parece que você não tem controle nenhum. Tudo vai acabar agora, você não sei o que fazer. Tudo se dilui. As histórias se diluem. Os processos de ansiedade, as crises de pânicos, eles também se diluem. Eu já tive diversas vezes com algumas pessoas que estavam em picos de crise de ansiedade e a gente simplesmente respirou junto. Eu olhei nos olhos da pessoa e foram algumas, acho que foi umas 5 ou 6 pessoas. Eu olhei nos olhos da pessoa e falei, eu estou aqui com você. Vamos respirar. E a gente simplesmente só ficou respirando. Não deu vazão ou atenção àqueles pensamentos loucos que surgiam de morte, disso ou daquilo. A gente estava presente à emoção que era desafiadora. Nós não estávamos fugindo. Porque quanto mais você foge ou você tenta controlar, mais aquilo vai aumentar. Por mais controverso que pareça. Quanto menos você quer sentir ansiedade, mais você sente ansiedade.
Quanto menos você quer sentir tristeza, mais você sente tristeza. Quanto menos você quer sentir pensamentos de que a outra pessoa te traiu, por exemplo, você não confia mais no outro, mais parece que as situações te levam a confirmar que você não deve confiar no outro, porque você não está mais se relacionando com o que existe, você está se relacionando com o que você pensa, sente ou acha. E é sobre isso que o Mindfulness traz como abertura, como aceitação. É estar presente na experiência, mesmo que ela seja desafiadora. Porque quando a gente está feliz da vida, a gente quer ficar feliz da vida o tempo inteiro. Ai, você está feliz da vida, você quer ficar baita feliz da vida. E por que quando você está triste você não quer viver isso? Nenhuma emoção dura para sempre. Que seja ela positiva, que seja ela negativa, elas não duram. Mas o tanto de atenção que você dá para elas vão crescer. Respondendo essa pergunta que ele perguntou. E o que é que pensa nessas horas que você está numa crise? O que é que pensa nessas horas que você tem toque, por exemplo? Vem muitos pensamentos nessas horas. Vem muitos sentimentos nessas horas. E a gente começa a retroalimentar esses pensamentos. Você precisa começar a, nessas horas, desenvolver outros pensamentos. E eu dou vários exemplos de pensamentos, de exercícios que você pode estar fazendo na hora de uma crise, por exemplo. Se você estiver sozinho, o que é que você faz? Eu dou aulas dentro do Método Presente falando exatamente sobre isso. De como, por exemplo, no caso das pessoas que eu estava na hora, eu não pedi para a pessoa pensar em nada. Simplesmente eu pedi para respirar. Porque se eu falasse, não, pensa nisso, não ia funcionar. Não na hora de uma crise. Em qualquer outro momento poderia ser muito útil. Mas na hora de uma crise, às vezes, em vez da gente pensar em alguma coisa, tem alguns exercícios que você pode pensar em determinadas coisas, mas isso deve ser construído antes da crise. É bom lembrar que acrescentar alguns elementos numa crise você só pode se você já tem isso bem fixo em você, se você já trabalhou esses exercícios. Por isso que a comunidade Bem Meditar está a esse serviço, para que a gente comece a trabalhar esses exercícios e comece a treinar tudo isso antes de chegar na hora que a gente precisa. Porque não é na hora que você precisa que você vai aprender. Não tem como aprender nessas horas. É antes dessa hora que você vai aprender ao que fazer quando essa hora chegar, por exemplo, na hora de uma crise de pânico. E já que eu falei disso, eu quero convidá-los a conhecer e participar da comunidade Bem Meditar. É um valor único anual que você vai pagar e ter acesso à comunidade, ter acesso ao curso do Método Presente, onde eu dou diversos exercícios, onde eu dou aulas sobre temas, falando de emoção, falando de ansiedade, o que é que você deve fazer, o que é que você não deve fazer. Além do curso, você tem bônus, como módulo bônus de yoga, de respiração, de meditação. A gente tem encontros semanais, toda segunda-feira às 20h30. Pontualmente a gente está se encontrando para se fortalecer e meditar também. Então aproveitem, o link de inscrição está na minha bio. Então por que trabalhar o momento presente é tão importante para as pessoas que vivem na mente? Geralmente quem vive na mente vive uma irrealidade. Ou você está se relacionando com as pessoas a partir do que você pensa ou julga dessas pessoas, ou você está vivendo uma realidade, às vezes, que é completamente desconectada com o que acontece, porque a sua mente está tão fora da realidade, está tão no futuro, está tão longe, que às vezes é difícil essa conexão, porque o Mindfulness te ajuda, porque ele vai tentar te trazer a cada instante para o presente. E eu não estou falando só de processos meditativos onde a gente senta e medita. Não, eu estou falando justamente em processos como esse, por exemplo, de você ter sido enganado no trabalho. Pronto, um ótimo exemplo veio aqui agora na minha mente. Você foi enganado no seu trabalho e você se relaciona com aquela pessoa que te enganou de uma maneira. Você se relaciona com as outras pessoas que não te enganaram de outra maneira. O problema é que você começa a ser reativo a essa pessoa que te enganou.
você começa a dar piadinhas, você começa a desconfiar de tudo que essa pessoa faz, você começa a ver coisas onde não existem. Às vezes a pessoa não tem nem aquela intenção que você está pensando, mas o seu pensamento ele já está tão conturbado e tão difuso com relação a essa pessoa que você tem uma percepção distorcida, você tem um relacionamento distorcido, você não está presente. Você precisa observar, olhar esses seus cômodos internos e começar a limpá-los. E é realmente um processo de limpeza, um processo de deixar ir certos processos para que novos possam surgir. E esse caminhar, né, esse passo, esse processo que é começar a dar abertura para ver que às vezes o que você está vendo é uma pura criação da sua mente. Entende? Entende como nós falhamos constantemente. E por isso que constantemente nós precisamos estar conscientes. Nós precisamos desenvolver a abertura com as nossas experiências internas. Sermos mais gentis com a gente. Se você bem pensar, um amigo seu agora faz um grande erro. Faz uma coisa assim exorbitante. E esse grande amigo seu vai falar com você. Ele vem falar com você que fez isso, fez aquilo, não sei o quê. O que é que você faz com esse amigo? Eu acho que você não vai escorraçar o seu amigo, bater no seu amigo, xingar o seu amigo. Pelo contrário, você vai acolher esse amigo. Você vai abraçar esse amigo, você vai dizer coisas gentis, você vai dizer que foi um erro que ele fez, que você vai tentar ajudá-lo a como melhorar essa situação. Você vai ser gentil com ele, você vai acolher. Pensa no seu melhor amigo, naquela pessoa bem íntima sua, seu amigo. Você vai tentar ajudá-lo de alguma maneira. Você não vai ser ruim com ele. Mas quando você faz um erro, quando você faz isso, uma coisa errada, você é a pessoa que mais se julga. Você é a pessoa que mais se chicoteia por causa de um erro. Em vez de você também poder trabalhar a autogentileza com você, você acolher aquele erro seu, você começa a sentar o pau em você. Porque você não aceita que você fez aquilo, você não aceita que você fez errado, que você não aceita que isso, que aquilo. Você não dá espaço para se abrir para a experiência que aconteceu. De repente, se você fez alguma coisa errada com alguém, por que não pedir desculpa a essa pessoa e parar de se martirizar? Se você fez alguma coisa errada no trabalho, alguma coisa, todos os erros podem ser remediados. Mas o quanto a gente se julga, o quanto a gente se culpa, o quanto a gente fica no autossofrimento, é isso que nos adoece. E a gente deixa de dar espaço para sentir que nós também podemos errar. Nós não somos gentis com a gente, não como somos com os nossos amigos. Provavelmente isso já aconteceu com você, porque isso também já aconteceu comigo. Quando eu faço alguma coisa errada no trabalho, quando eu faço alguma apresentação errada, depois eu falo, caramba, por que eu fiz aquilo? E vou me culpando. Não, depois que eu percebo, tudo bem, eu errei, porque todas as pessoas erram. E como é que eu posso me redimir? Como é que eu posso melhorar? O que é que eu posso fazer de diferente? Quando a gente tem essa perspectiva de aceitação, a nossa vida começa a ser mais leve, porque a gente se julga menos. Tá precisando evoluir muito nesse contexto. Então vamos evoluir juntos. A minha intenção é que a gente realmente evolua e comece a construir compaixão com a gente. Arrependimento é um dos piores sentimentos. Arrependimento, falta de perdão, são sentimentos que nos corroem e são sentimentos que a gente realmente precisa olhar para eles. Criar abertura e começar a ter mais flexibilidade. Porque senão a gente não aguenta se sustentar por tanto tempo se julgando tanto.
Mas quando a gente faz alguma coisa errada e a gente tem essa clareza de abertura, essa clareza para aceitar as situações, não no sentido negativo de aceitar o erro, mas no sentido de abrir-se para a experiência, perceber o erro e tentar corrigi-lo. Aceitação. Se você tiver com seu papel na mão ainda, escreve aceitação e ação. Escreve em palavras grafais. Porque a aceitação tem muito a ver com ação, com fazer, mas um fazer correto, do que com ficar na lamúria e arquivando emoções como se fôssemos um cômodo do quarto da bagunça na nossa casa, onde a gente só acumula o que não quer. Fez sentido para vocês essa live de hoje? Eu fico muito feliz com a participação de vocês. Fico mesmo bem grata. Obrigada a vocês. Obrigada demais. Obrigada a vocês pela participação. Obrigada a vocês pela entrega também aqui na live, por estarem junto até o fim, fazendo os exercícios. São muito positivos e a intenção é dar clareza para vocês. Clareza no processo de autoconhecimento de vocês. Se vocês quiserem fazer parte da comunidade Bem Meditar, acesse um link que está na minha bio. Então, entrem, venham fazer parte da comunidade. Toda segunda às 20h30 a gente está se encontrando para conversar. Eu trago um tema, a gente dialoga sobre o tema, as pessoas falam das experiências delas e a gente medita. Então, minha gente, vamos encerrando por aqui. Um beijo, fiquem bem, tenham uma ótima noite, até amanhã.